glória a Deus. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus. Senhor, que coisa linda. Que coisa linda. Coisa linda, Senhor, a tua presença. Não tem nada que se compare com isso. Não existe nada que se compare com a presença manifesta de Deus. Não existe nada que se compare com a presença manifesta de Deus. Comece a orar, querido. Comece a orar. Ore, 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 ore. Oh, Jesus. Ao que está sentado no trono, e seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Levante as tuas mãos assim e fala para ele. Seja a honra, seja a honra. Fala para ele, é o único Deus. Seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso, poderoso poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia. Aleluia. Abra comigo, por favor, a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. A Bíblia diz que depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a assembleia em Israel: se vocês estão de acordo, se esta é a vontade do Senhor e o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul.
Toda a assembleia concordou, e isso pareceu bom a todo o povo. Vamos parar por aqui. Eu tenho certeza que você já viu esse texto antes. Tenho certeza que vocês já até ouviram pregações sobre esse texto. Mas esse foi o texto que Deus me deu sobre essa noite. E Ele me disse assim: muitas vezes nós paramos e consultamos pessoas, damos opinião e a voz a pessoas que não têm voz. Diga para o teu irmão: não coloque voz em pessoas que não têm voz. E a Bíblia diz aqui que Davi, ele consultou. Às vezes nós consultamos, às vezes nós olhamos, e nós vivemos uma geração que consulta as redes sociais, consulta a opinião de pessoas, consultam muitas boas ideias, e ideias boas, ideias que são boas, mas são ideias que têm que ser levadas ao Senhor. E nós damos vozes, nós paramos para ouvir, porque todas as vezes que você para ouvir uma pessoa, você está dando honra, tá? Então a unção que você honra é a unção que você tem. A unção que você para é a unção que você vai se apropriar dela. A unção que você paralisa, e preste atenção, como você está fazendo essa noite, é a unção que você vai agregar à sua vida. É assim que funciona. Então Davi parou e ele honrou os oficiais, honrou as pessoas. A sua motivação era correta, mas a estratégia estava errada. Então ele consultou as pessoas, e olha, interessante, ele fez consultas. Ele disse: se vocês estão de acordo, ele não queria fazer nada sozinho. Aí ele promoveu: vamos trazer de volta a arca da aliança. Ele disse: vamos trazer a arca do nosso Deus. Toda a assembleia concordou, isso pareceu bom. Às vezes o caminho está certo, o ponto onde nós queremos chegar é correto, mas nós não prestamos atenção aos detalhes do reino, e damos voz àquelas pessoas que não precisam ter voz. E a Bíblia diz então que Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior do Egito até Lebononamate, para trazerem de Criate Jearim a arca de Deus. Versículo 6: e Davi e todos os israelitas foram buscar a arca, que no seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Versículo 7: na casa de Abinadab levaram a arca de Deus numa carroça conduzida por Uzá. Versículo 8: Davi e todos os israelitas fizeram o maior festival gospel da época, a maior marcha para Jesus jamais vista na época. Fizeram a maior propaganda e deu certo. Todo mundo foi, todo mundo compareceu, porque a motivação estava correta, a ideia era de Deus, mas a estratégia estava errada. E a Bíblia diz então que eles fizeram um grande barulho. Olha aqui, um grande barulho. E quando fizeram um barulho, Davi e todos dançaram, cantando com todo vigor, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram, vamos parar aqui um pouquinho. Som, fala comigo, som. A gente precisa entender ambientes e sons. Eu falei um pouco sobre ambientes, e hoje, nesses momentos que eu tenho, eu quero falar sobre som. O som é muito importante, porque o som que nós liberamos, ele movimenta os mundos espirituais. Para você ter uma ideia, quando existe uma porção do reino de Deus, do óleo sagrado, está em Êxodo capítulo 39 e 40, falando sobre a consagração do tabernáculo de Moisés. Existia um óleo sagrado. Naquele óleo sagrado existia um conteúdo daquele óleo sagrado que só poderia ser retirado através de uma concha. E aquela concha, ela só abria com um som estrondoso. Existem algumas porções de Deus que nós recebemos através de sons.
A gente não entende muito isso, mas o mundo espiritual é assim. Não fui eu que criei, não. A gente só tem a percepção profética e a gente detecta isso. Vou te dar um exemplo. Voltando ali ao óleo sagrado, que Moisés consagrou todo o templo, tá? Todos os utensílios do templo ali de Moisés, da tenda de Moisés, os utensílios que estavam da instrumentabilidade dele, tudo estava consagrado com aquele óleo sagrado. Aquele óleo sagrado tinha uma porção de um som, porque se aquela concha só podia ser aberta com óleo, com som, significa que o som estava dentro do óleo. Concorda comigo? O som estava dentro do óleo. Eu quero dizer para vocês que existem algumas porções de liberação de Deus que são liberadas com sons. Vou te dar um exemplo. Eu falei sobre isso ontem, sobre quando Josué estava para conquistar Jericó. Eles liberaram um som. Existem alguns sons que nós tocamos que abrem portais no mundo espiritual. Agora, aí que vem a pergunta: como produzir esse som? A Bíblia diz que Satanás, Lúcifer, quando ele estava no céu, ele era um instrumento de música. Por isso a música, isso eu ministro muito para ministros de louvor, eu falo sobre isso. Nós não temos a noção do poder da música. Nós não sabemos de perto o que significa a música. É muito mais do que mexer com as suas emoções, mexer com o seu espírito. Ela, mais do que isso, ela molda você. Ela molda você a um reino. Lembra que eu falei que aquilo que você contempla, você se torna? Então por isso que eu sou tão radical em relação à música, porque a música, ela molda o instrumento. Qual é o instrumento? Olha para o teu vizinho, o instrumento aí, ó. Você é um instrumento. Você é um instrumento. As cordas vocais é um instrumento musical, sabia? Eu amo violino, violoncelo, como eu vi aqui. Eu sou apaixonado. Minha mãe é formada pelo Conservatório do Rio de Janeiro, Cecília Meirelles, é pianista clássica. Eu nasci com música clássica. Então a minha vida inteira, antes de converter, eu tocava música clássica. Então eu amo a instrumentabilidade. Deus deu talentos aos homens. Mas eu quero dizer para vocês que a gente precisa tomar cuidado, porque nós somos esse instrumento. E nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos tocar uma música. Quando você abre a sua boca, você toca uma música. Eu amo línguas também, uma outra característica minha. E cada língua é uma música. Você quer aprender uma língua? Vou te dar uma consultoria grátis aqui, ó. Quantos querem aprender inglês? Tá? Você quer aprender? Você começa a ouvir o som. Som. Sabe como eu aprendo uma outra língua? Já aprendi 5. Sabe como eu aprendo uma língua? Eu paro e fico ouvindo. Existe o que a gente chama de surdez auditiva, surdez linguística, sabia? Tem pessoas que eu conheço que estão num país estranho 20 anos e não conseguem aprender uma língua. Por quê? Porque ela é surda linguisticamente. Tá? E o que você precisa fazer? Você precisa liberar o seu ouvido para você aprender uma língua. Então o que você tem que fazer? Liga uma música evangélica naquela língua que você quer. Comece a deixar a música entrar. Comece a deixar a frase entrar, porque isso vai entrando em você. E você vai abrindo os seus ouvidos, sabe para quê? Para o seu ouvido afinar com aquela música daquela língua. Deu para entender? É mais ou menos assim. A minha esposa, no outro dia, eu tô aprendendo mais de perto italiano. Eu falei, eu não aguento mais ouvir isso, meu Deus do céu. Eu gosto tanto que eu descobri ministros de louvor lá na Itália. E mandei para ele a minha música, ele amou e mandou as minhas. Eu comecei a conversar com eles, né? E uma das coisas que eu aprendi, que você tem que se expor ao som, para você se tornar auditivo, para você ouvir. Por que eu estou falando tudo isso? Espiritualmente falando, o som que foi liberado ali não chegou no céu. Então existem sons que estão batendo no teto.
Número um, eu não estou aqui para questionar ninguém, para criticar ninguém. Eu estou aqui falando sobre coisas espirituais, tá? Quem te falou que a música gospel que é mais tocada na sua rádio é conhecida no céu? Quem te disse que quem é famoso na terra, a música chegou lá? Quem te falou que aquela canção que você tanto canta aí, daquele irmão querido, está agradando a Deus? Pode ser que aquela música que você está cantando, Deus está falando, porque Ele conhece a vida daquela pessoa. Porque a música não é a voz, é o instrumento. Bate a mão no seu peito, aqui ó. Se aquela pessoa que está ministrando não tem vida, tem algo desafinado naquela canção. A produção musical nota 1000, maravilhoso, 10 milhões de seguidores, pá, mas tem algo desafinado que você não consegue ouvir, você não consegue entender. Por quê? Porque os céus são perfeitos, não chega música defeituosa no céu. Levante as tuas mãos assim, ó. Deus está dizendo para você, você é um instrumento. Aprenda a tocar esse instrumento. Aprenda a gerar músicas e a gerar sons. Se você não é compositor, se você não é cantor, não é adorador, não tem problema. Sons que vão romper a barreira do teto e vão chegar lá em cima. Sabe, a Bíblia diz aqui que eles fizeram um som que todo mundo ouviu, todo mundo sacudiu, quando de repente a arca que estava sendo carregada em carroça, uma carroça de bois, tropeçou, e um homem chamado Uzá, você já deve ter ouvido isso antes, que representa força do homem, uma nota musical fora do tom, caiu e ele morreu instantaneamente. E aí Davi perguntou: Senhor, por quê? Porque você fez a coisa certa, a motivação certa, com as pessoas erradas. Você tocou uma música que não me agradou. Agradou todo mundo, você consultou todo mundo estava de acordo, menos uma pessoa, eu. Você não me perguntou como que você deve voltar? Nos ombros dos sacerdotes. Feche seus olhos. Você carrega a presença nos ombros dos sacerdotes. O som que você libera, a pregação que você libera, é nos ombros dos sacerdotes. A cada 6 passos, um sacrifício. Nós queremos atalhos, queremos tantas coisas, mas quem te disse que aquelas pessoas que os sons e as músicas que têm sido liberadas no Brasil estão chegando no céu? O meu desafio aqui essa noite é desafiar você a um outro som, um som que ainda não foi ouvido nessa nação. Meu chamado aqui essa noite é falar: queridos, toque um som diferente. Existe um som. Eu me lembro de 2020, nós estávamos na Lagoinha, e ali Deus nos deu um chamado som da chuva. Quantos ouviram falar disso? Isso é história da igreja, tá? Som da chuva foi um evento que nós fizemos no ano de 2000, que sacudiu o Brasil. Ministérios como Diante do Trono, Nívia Soares, o Clamor pelas Nações, meu Deus, David Quillan, todo mundo saiu desse lugar. Todo mundo, posteriormente o Fernandinho, muita galera foi influenciada pelo que aconteceu ali no som da chuva. Depois você entra no YouTube. Deixa eu te falar uma coisa: que som você está preparando para a próxima geração? Que som? É um som onde você vai ter a aprovação de todo mundo, mas Deus está dizendo: esse som eu não recebo. Que som você está procurando para entregar para o Senhor? Agora eu quero que você abra, por favor, a palavra de Deus. Romanos, capítulo 12.
Romanos 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Diga para o teu irmão: não se amoldem. Deus está nos dando, tem os afinadores aqui, Deus está nos dando o padrão. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Ele está dizendo assim: vou te ensinar como procurar esse som. Você cria um ambiente na qual ele se sente à vontade e ele libera o som. O grande problema é que a gente quer que Jesus venha à força. O grande problema é que nós queremos o avivamento à força. Não existe avivamento à força. Avivamento é Deus visitando a terra. É Deus liberando um som. Atos capítulo 2, eles ouviram um som. Olha novamente, Atos 2. Eles ouviram o quê? Um som estrondoso. Atos 2. A cidade inteira ouviu aquele som. Que som era aquele? Quem produziu aquele som? Discípulos medrosos, tímidos. Quem produziu aquele som? Deus visitou a terra. Pentecoste. Agora eles prepararam um lugar para o som. Jesus preparou esse lugar. Mas Romanos capítulo 2, vamos lá. Não se moldem, diga para o teu irmão: não se moldem. Não se amoldem, português correto. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Isso é muito forte, queridos. Porque existem coisas que são inegociáveis. E tem coisas que são culturais. Nós precisamos entender que existem coisas que são culturais e coisas que são padrão bíblico. Sã doutrina, ele diz assim: não se amoldem, mas transformem-se. Eu falei hoje de manhã sobre a transfiguração. Busque o quê? Uma transformação marcante na sua vida, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Pai. Por isso, pela graça que me foi dado, ninguém tem a si mesmo um conceito. Agora eu quero que você abra comigo, por favor. Vamos lá, vamos ler bastante a palavra. Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, versículo 15. Uau, você pode acompanhar na Bíblia ou na sua... Hoje nós somos, nós não temos nem Bíblia direito, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Você pode ler junto comigo? Ele é, deixa eu ler aqui. Ele é a imagem do Deus invisível. Continua. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. A igreja não existe para nós, é para Ele, por Ele e para ela. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, Ele é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Queridos, eu poderia pregar aqui 3 dias só com esse versículo, para você ver quão distante nós estamos na nossa forma de pensar. Vou te dar um exemplo. O alinhamento dos céus com a terra, a nossa forma de imaginar, nossa forma de demonstrar o reino, porque nós somos o reflexo daquilo que nós acreditamos, tá? Deixa eu ser bem didático aqui essa noite. Eu sou um reflexo daquilo que eu acredito. Se você olha para mim, convive comigo 2, 3 dias, você vai ver que aquilo que eu acredito, eu manifesto. A forma com que eu canto, a forma com que eu prego, a forma com que eu ministro, a forma que eu trato as pessoas, sou eu. E a igreja hoje é uma forma daquilo que ela acredita. E às vezes nós não acreditamos tanto, porque nós passamos mais tempo nas redes sociais
que na presença de Deus. Nós passamos mais tempo preocupados em programar a nossa imagem do que a imagem do Deus invisível. Nós passamos muito mais tempo tentando promover o nosso ministério do que deixar Ele nos reconhecer quem somos e sair da frente e deixar Ele aparecer para nós. Nós passamos pode ouvir mais? Nós passamos muito mais tempo, queridos, preocupados com a opinião das pessoas e a aprovação dos nossos likes, do que querendo a consulta ao Senhor. Senhor, como devo proceder? Os fundamentos estão trocados. O Senhor não deseja igreja grande? O Senhor não deseja? Claro que sim. Atos capítulo 2 foi uma manifestação sobrenatural da glória de Deus. Você vai abrir comigo agora em João capítulo 20, que eu quero ensinar uma coisa para vocês. O Senhor quer promover as igrejas, o Senhor quer avivamento, o Senhor quer salvar o máximo possível de pessoas, isso é óbvio, é claro que sim. Vamos lá, João capítulo 20, diga comigo, no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana quer dizer a prioridade de uma pessoa. Primeiro, aparece uma doida. Quem é essa doida? Maria, porque ela saiu no meio do escuro, no meio da madrugada, ela foi no túmulo de Jesus. Ela não estava preocupada se ela ia ser morta, ela não estava preocupada com a sua opinião, ela foi com um objetivo, porque ela tinha algo resolvido no coração dela. O grande problema nosso é esse, nós não resolvemos quem nós cremos. Uma vez eu tive uma visão, onde eu vi o casamento, né? E no casamento, a noiva descia, vinha em direção ao altar. Em direção ao altar, o noivo estava esperando ela maravilhosamente, estava todo preparado, e a noiva entrou pelo altar, pelo caminho da igreja. E no meio do caminho ela começou a olhar para a direita, ela começou a olhar para a esquerda. Aquela noiva começou a procurar, imagina o noivo olhando para ela, ela começou a desviar os seus olhares para outros homens. Ela começou a procurar, quem sabe tem alguém mais interessante que aquele cara que está lá na frente. Aí Deus falou assim: está a minha igreja, Ricardo. No caminho da vida eu estou esperando lá no final. E ela fica perguntando se dinheiro é mais importante que eu. Ela pergunta para mim: será que isso aqui é melhor para mim? Ela não sabe, ela não decidiu a paixão da vida dela. Depois você vai ler Cantares, sobre aquela noiva que no início ela dizia assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Depois que ela apanha dos guardas, que a vida mostra para ela, ela inverte, ela diz: eu sou do meu amado e ele é meu. A gente precisa inverter, nós dizemos: o meu amado é meu e eu sou dele. Ao invés disso, nós deveríamos dizer: eu sou do meu amado e ele é meu. Porque quando nós dizemos o meu amado é meu, nós dizemos assim: eu amo Jesus, mas ele tem que fazer o que eu quero. Levanta as tuas mãos e fala assim: Jesus, eu sou um sacrifício. O Senhor leva para onde o Senhor quiser. O Senhor faz aquilo que o Senhor quiser. Ai, 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 como é isso? Deus pode pegar você e te levar para outro lugar? Deus pode pegar você e tirar coisas que para você são importantes, mas que estão atrapalhando o reino de Deus na sua vida? Deus pode mexer com as suas estruturas, porque somente com essas pessoas Ele vai fazer a obra completa. Porque Ele diz: nele habita toda a plenitude. Ele não quer parte de você, Ele quer todo de você. Aqui no primeiro dia da semana, Maria foi até o túmulo, e quando ela chega lá, sabe o que ela encontra? Ela encontra um túmulo vazio. Então ela sai correndo em direção a Pedro e João, e conta para ele que o túmulo estava vazio, não sabia o que havia acontecido. Eu estou em João capítulo 20. A Bíblia fala que Pedro e João correram juntos, mas João chegou na frente. Diga para o teu irmão: os íntimos e profetas sempre chegam primeiro. Deus sempre vai falar com os profetas, Deus sempre vai falar com os íntimos na frente. Ele chegou na frente. Aí quando eles chegaram lá, olha que interessante,
Isso é uma revelação que Deus me deu. Quando eles chegaram lá, eles encontraram, e eles não entraram. Mas quando os dois, versículo 5, ele se curvou e olhou para dentro, e viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E ele estava dobrado à parte, separado das linhas de linho, das faixas de linho. O que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado à parte, e o que estava enrolado no corpo estava largado à direita. Significa que a mente de Cristo está pronta para se revelar a você, mas o corpo de Cristo está todo largado. Ele está esperando a igreja se organizar para alinhar céus e terra. Deu para entender? A mente, o que cobriu o corpo de Jesus, a mente representa a mente de Cristo, estava dobrado à parte, dizendo: eu vou voltar. Isso é uma das características de Israel, que quando ele dobra exatamente daquela forma, dizendo: eu vou voltar. Mas o corpo estava largado, porque Deus está esperando a igreja entender que não é por você, é por Ele, através dEle, todas as coisas pertencem a Ele. E esse processo Ele está esperando. E aí a Bíblia fala que é o alinhamento dos céus com a terra. E sabe o que aconteceu depois? Ele se dobrou, e a Bíblia diz aqui que depois o outro disse: chegaram aos discípulos e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido. Aí o que aconteceu? Versículo 10, pode colocar para mim versículo 10, bem grande. Versículo 10 diz que eles voltaram para casa. Como eles voltaram para casa? Como assim? Depois que tudo o que havia acontecido, ele voltou para casa. Em outras palavras, eles estavam com medo. O que regia o coração deles era o que? Medo. O que estava dominando o coração deles não era entrar e entender, se organizar, preparar. Não, eles estavam, sabe como? Desesperadamente amedrontados. E voltaram para casa. É como se você dissesse assim: eu quero Deus, mas eu tenho medo. Eu quero a minha porção, mas depende do preço. Eu quero cumprir algo grande para Deus, mas Senhor, e se acontecer tal coisa? Eles voltaram para casa, porque não estavam resolvidos espiritualmente. É o que nós chamamos de inteligência espiritual. Eles não conseguiram entender, e você talvez não entenda, que quanto mais rápido você morrer, mais rápido você vai ressuscitar. Mas a Bíblia fala que uma pessoa ficou lá. Quem foi? Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Diga para sua irmã: ela ficou, porque ela já não tinha mais nada para perder. Ela já tinha perdido a reputação, ela já não tinha para onde voltar. Quando você tem para onde voltar, você volta. Quando você não tem para onde voltar, você fica esperando Jesus te puxar. Maria não tinha para onde voltar. Diga para tua irmã: eu não quero voltar para casa. Fala: eu não quero voltar para casa. Não existe lugar. Joga uma bomba no seu passado. Joga uma bomba no seu passado. Joga uma bomba naquilo que é seguro para você. Joga uma bomba. Diga: eu não tenho para onde voltar. Eu não vou voltar, mas agora ou eu vou avançar para o reino, ou eu vou avançar para o reino. Ou eu vou avançar para as coisas que Deus tem na minha vida, mas eu não vou voltar para casa. Diga para o teu irmão: eu não vou voltar para trás. Não tem como voltar. Querido, enquanto você não resolver essa questão com Deus, enquanto você resolver essa questão, você tem uma interrogação dentro de você: eu posso, quem sabe, fazer tal coisa? E Deus puxa o nosso tapete e fala: eu estou procurando aquelas pessoas que não podem para onde voltar. Ela ficou à entrada, fica esperando. E ela, olha o que aconteceu. Maria, porém, à entrada do sepulcro, ela ficou lá, encurvou-se. E próximo versículo, por favor.
E ela olhou para dentro. Quando você não sabe o que fazer, vai para o chão. Espera Jesus no chão. Quando você não souber mais nada o que acontecer, como resolver na sua situação, se está diante de uma catástrofe, está diante de uma situação difícil, não sabe o que fazer, deixa eu te dar um conselho, vá para o chão e chora. Chora, chora, espera Ele. Sabe o que ela fez? Ela criou um ambiente. A Bíblia diz que apareceram 2 anjos. Olha, apareceu 2 anjos. O anjo apareceu porque ela... Preste atenção no que eu vou te falar. O anjo, a manifestação do reino acontece assim, ó. Você dá um passo de fé. O mundo foi criado pela fé. E nós somos cooperadores com Deus pela fé. Então o que aconteceu? Ela deu um passo. Eu não vou sair daqui. Eu não vou retroceder. Eu quero mais de Deus na minha vida. E aquele passo que ela deu criou um ambiente de glória. Os 2 anjos apareceram de um lado e de outro. E ela ficou imersa num ambiente celestial. Então ela tinha um problema, o problema ainda estava lá. A situação ainda estava lá, mas o ambiente havia mudado. Assim que nós devemos, agora vamos partir para a vida prática. Assim nós devemos enfrentar os nossos problemas. Os problemas ainda estão lá, mas o ambiente mudou. Os problemas vão estar lá. Você tem problema com seus filhos, com seu marido, com sua mulher. Você tem problema no emprego, você tem problema financeiro, problemas... Está lá. Mas você precisa aprender a mudar o ambiente. Você precisa perseverar e fazer como Maria. Esperar e consultar ao Senhor. Esperar. Enquanto Ele não apareceu, não arreda o pé daqui. Como falar em Belo Horizonte, não arreda o pé daqui. Sabe o que aconteceu? Aí aparece um jardineiro. As coisas vão começar a fazer sentido para você. É o que nós chamamos as conexões sobrenaturais. O que não era para acontecer, humanamente impossível acontecer, Deus traz uma pessoa. O que a sua mente carnal jamais poderia planejar e organizar, pum, Deus para e faz. Nesse ambiente de expectativa profética. Deus traz uma pessoa que você nunca poderia imaginar. Deus traz uma pessoa com uma ideia celestial, uma inteligência espiritual, Oh meu querido, você está me entendendo o que eu quero dizer? Deus traz uma conexão que você jamais poderia ter formatado isso. E essa pessoa pode parecer para você um jardineiro, mas é um agente de Jesus na sua vida. É como se Jesus falasse assim: parece um jardineiro. Aplauda o Senhor. Parece um jardineiro, mas sou eu. Sou eu. Agora eu vou te falar uma coisa. Lembra do primeiro jardim? Era perfeito. Agora você vai ficar doido. O primeiro jardim era perfeito. Ele colocou Adão e Eva num jardim perfeito. Mas o instrumento chamado Lúcifer tocou uma música dentro dele, chamado orgulho. E aquele orgulho, ele foi expulso do paraíso. Aí ele chega para Adão e Eva querendo tocar um outro tipo de música. Você pode, você não vai morrer. Ele tocou uma música. E aquela música, aquela melodia, aquele som entrou no coração de Eva e Adão. E o lugar que era perfeito foi contaminado por causa do orgulho. Eles foram expulsos do paraíso. Eles foram influenciados por uma música e um som que veio de fora. Agora nós vemos um outro lado, jardim do Getsemane. O lugar todo contaminado. Os sons e barulhos era de quê? Silêncio mortal. Era um silêncio mortal, uma espera mortal. Era uma expectativa dos guardas virem e matarem. Era
pior, porque para Jesus o pior não era só a morte, o pior era afastar ele do Pai. Todo aquele ambiente contaminado, sujo, mas ele carregava um ambiente perfeito dentro dele. Ao invés dele ser contaminado, ele transforma. Você precisa entender que a música que você carrega pode transformar qualquer ambiente ao seu redor. O poder que existe dentro da música que você toca. Eu não estou falando somente de música, não. A música, a unção que você carrega é capaz de transformar todos os ambientes. Aquele não era só um jardineiro, era alguém que havia mudado o jardim. Ele quer mudar o jardim. Ele quer mudar o jardim da sua casa. Ele quer mudar o jardim da sua família. Jesus olha para o Brasil: eu quero mudar essa nação. Eu quero mudar essa nação. Mas tudo começa com agentes de transformação que carregam. Nós estamos tão preocupados em fazer barulho. Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu estou pregando. Nós estamos tão preocupados em fazer um barulho na nação, mas nós não estamos fazendo o barulho certo. Maria ficou esperando o jardineiro, e era Jesus. Aí quando ela disse Maria, existe uma identificação quando você fala o nome daquela pessoa. Eu te chamei para esse lugar, Maria. Agora eu quero que você se contextualize do que estava acontecendo. Você vai pirar com o que eu vou falar. Jesus não era para parar ali. Aquele era o maior momento da história da humanidade. Momento onde Jesus havia morrido. Nenhum outro momento se compara com aquele momento, onde os céus proclamaram que a morte do Filho de Deus. Todos estavam vendo o espetáculo que aconteceu na terra. Jesus vai até o inferno e pega as chaves com autoridade. Está indo em direção ao Pai. Quando no caminho na direção ao Pai, ele tem um ambiente aqui diferente. Ele foi atraído para aquele ambiente, queridos. Preste atenção que Jesus não ia parar ali. Não era plano de Jesus parar ali. Ele parou porque ele foi atraído para aquele ambiente. Quando você constrói um ambiente e carrega, você atrai os céus para a tua vida. Você atrai as coisas de Deus para a sua casa. Você atrai as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, riquezas de Deus com propósito. Concordo plenamente com o que foi pregado aqui. Mas aí Maria ficou: eu vou te tocar. Você não pode me tocar. Uma mulher não pode me tocar. Jamais podia tocar num sacerdote. Não me detenhas, Maria. Você me atraiu, mas eu não posso ficar. Aí vem a grande questão. Maria vai até os discípulos e conta o que estava acontecendo. Aí logo depois Jesus aparece de paz. Ele não chama os discípulos pelo nome. Ele não aprova aquele medo. Vamos lá, vocês estão comigo? Ele não chama os discípulos pelo nome. Ele não aprova aquele ambiente que eles estavam vivendo. Ele não muda o discurso. Ele começa mudando um ambiente. Paz, 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 paz. Ele não chama pelo nome. Ele está mudando o ambiente daquele lugar, porque eles estavam apavorados. Então primeiro Jesus teve que liberar o ambiente. Paz, 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 paz. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Sede cheios do Espírito Santo.
Jesus, ele deu 2 comandos. Eu considero 2 pernas. Perna número 1, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Perna número 2, sede cheios do Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época, guarde isso no seu coração. Nós estamos numa época tão iníqua, tão falta de paz, em ambientes tão pesados que nós estamos vivendo. Tantos pecados, pode dizer, blasfêmias contra Deus. A gente está vendo aí do lado de fora. Só você ligar uma televisão, é só você ouvir o que as pessoas estão fazendo, é só você parar um pouquinho, você vai ver tanta iniquidade e porcaria sendo lançada sobre essa geração. E não adianta só pregar o evangelho e trazer as pessoas para as igrejas. Tem que fazer essas pessoas terem paz e enchimento do Espírito. Não adianta nós juntarmos gente aqui num quarto fechado. Jesus disse: paz, paz, paz. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Sede cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Ele está dizendo assim: aquilo que você constrói aqui vai mudar todas as coisas. O som, feche os seus olhos. O som que Deus quer que nós possamos produzir esses dias é um som de muitas águas. É um som que vai libertar pessoas. As pessoas estão cativas, e a unção que liberta é uma unção que começa com os ambientes. E tudo que o Senhor está esperando de nós, Ele não chama pelos nomes. Ele soprou um vento. Agora em Atos capítulo 2, para nós terminarmos, diz assim: chegou o dia, e eles estavam no só lugar, quando de repente veio um som. Aquele som já havia sido provado, porque só das 500 pessoas que foram convidadas para a festa, 120 conseguiram esperar. Como um vento muito forte encheu toda a casa, e viram que parecia línguas de fogo. Separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos de Deus, vindo de todas as nações. Ouvindo-se o som, repita após mim: ouvindo-se o som. Que som foi esse? Que som é esse? Que som é esse? Esse é o som que a gente tem que esperar. Que ainda não tocou, gente. Ainda não chegou. Mas o nosso chamado é ser igual Maria: Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não ouvir esse som. O nosso chamado é ser como Maria, à porta do sepulcro. Significa: Senhor, enquanto eu não ouvir esse som, eu não saio daqui. Enquanto eu não ouvir esse som, sabe o que eu vou fazer? Criar ambientes da tua glória, para o Senhor ser atraído para esse lugar. Brasil, escute essa palavra. Nós não ouvimos o som de libertação, nós não ouvimos o som de liberdade, sabe? Nós não podemos ouvir o som que a mídia fala, nem o som que a internet grita, mas o som que a noiva pode produzir. Esse som é a única coisa que pode salvar a nossa nação. Esse som é que eu estou esperando. Eu não espero o som do Planalto de Brasília. Eu não espero o som de ministros cristãos. Eu não espero o som de um presidente. Eu espero o som da noiva. Eu estou igual Maria, esperando a porta da entrada. E eu olhando para dentro, falei: Senhor, cria os ambientes certos, porque o Senhor vai aparecer. O Senhor cuida do jardim, o Senhor é o jardineiro. O Senhor cuida dessa nação, não sou eu que cuido. O Senhor é o jardineiro do Brasil.
não sou eu. Eu só estou aqui para, junto contigo, criar o ambiente certo. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Onde está eu quero ouvir esse som. O Brasil precisa ouvir esse som. Nós nunca ouvimos avivamentos, queridos. Nós nunca experimentamos avivamentos. Nós experimentamos algumas coisas. Nós nunca experimentamos avivamentos que sacodem uma nação. Nós experimentamos visitações de Deus. Quero que você fique de pé. Você vai ouvir um som. Nós precisamos ouvir esse som. Diga para o teu irmão: nós precisamos ouvir o som. Eu lembrei o nome. Estava tentando lembrar o nome. O nome da concha que faz parte do óleo sagrado que está em Êxodo é chamado de ônica. É um dos conteúdos daquele óleo sagrado. E aquela ônica, ela é extraída de uma concha. Quero que você feche os seus olhos. Existe um som da noiva. Um som de uma noiva desesperada. Eu me lembro de um homem chamado Moisés também, que ele subiu ali em Êxodo capítulo 32, o alto da montanha. O convite é para todo mundo subir, mas ninguém quis subir. Fala: Moisés, vai lá e ouça a Deus por mim, e eu vou aqui estar ouvindo o que Deus tem para vocês. Mas eles ficaram e não subiram. E no capítulo 32 a Bíblia fala que eles pegaram todo aquele ouro e construíram um bezerro de ouro. Todo o ouro que foi dado para eles tirarem do Egito, para eles poderem ter o quê? Recursos com propósitos, para poderem sobreviverem no caminho da estrada, eles foram roubados, porque eles construíram um bezerro de ouro. Porque sabe o que aconteceu? Moisés demorou para descer. Demorou para ouvir o som. E eles se venderam. Eu me lembro uma vez, isso aconteceu alguns anos atrás, eu não lembro quantos anos, essa história é verídica. Aconteceu isso na África, num país da África. Vários terroristas entraram no meio de uma igreja evangélica, tomaram a igreja, botou todo mundo na parede, e estava todo mundo com as armas para atirar. Eram muçulmanos. E o líder disse: olha, eu vou dar 5 minutos para quem quiser sair e se converter ao islamismo, e eu não vou matar, mas os outros que ficarem vão morrer. Aí metade da igreja saiu e metade ficou. Pelo menos foi metade. Isso aconteceu, tá? É um fato. Na hora que eles estavam para tirar o som daquela bala, quando eles pararam para atirar naquelas pessoas que ficaram, que não negaram a Jesus, o líder principal chegou, ele disse: para tudo. Eu fiz isso porque eu não aguento adoração com hipocrisia. Aqueles que se dizem cristãos e não estão dispostos a morrer por meu nome de Jesus, não se converteram verdadeiramente. Aí eles adoraram o Senhor. Se entrasse aqui um terrorista, vocês não sabem o que é isso. Há mais ou menos 4 anos atrás eu quase perdi meu filho, meu primogênito. Ele vai fazer 20 anos agora. Eu estava em Belém do Pará, ele estava nos Estados Unidos. E isso deve ter uns 3 a 4 anos mais ou menos. Eu estava em Belém e Deus falou comigo: pega o avião e volta para os Estados Unidos, volta para sua casa. Eu tinha várias agendas, mas eu ouvi um som. Eu ouvi uma voz. E
Deus falou comigo: pega um avião e volta. Deus não me falou o que era. Deus não me mostrou o que estava acontecendo. Mas Ele falou: pega um avião e volta. Eu estava em Belém, não tinha voo, cancelei todas as minhas agendas, fiz um mundo de paradas, fui para Brasília, São Paulo não sei do que, de lá eu voltei para os Estados Unidos. Quando eu cheguei na minha casa, estava todo mundo bem, eu orei por eles, de manhã eles acordaram, orei pelos meus filhos, e eles foram para a escola. Naquela época era um high school, né? Meu filho me manda uma mensagem: pai, está tudo bem, mas aconteceu um tiroteio na minha escola. Não sei quantos se lembram, um tiroteio que aconteceu na Flórida, uma cidade chamada Parkland, que morreram quase 20 jovens. Meu filho estava lá. Meu filho estava no corredor, quando ele ouviu um som. Ele estava indo para o banheiro, no corredor, pra você ter uma ideia, a escola tem 1000 pessoas, são vários prédios enormes, mas o atirador entrou no prédio do meu filho. E quando ele entrou no prédio do meu filho por 3 minutos era para estar naquele corredor, ele era para ser a primeira ou segunda pessoa que ele ia atirar. Mas meu filho ouviu um som: entra na sala. Ele pegou, entrou na sala, trancou a porta. Ele foi a última pessoa, trancou a porta. Quando ele trancou a porta, era uma aula, na verdade, que não era aula, era tipo uma sala de estudos. Então ele pegou uma música e começou a ouvir no seu fone, não estava nem preocupado. Quando de repente ele começou a ver o tiroteio, o cara mexeu na porta, e aquela porta que o meu filho trancou estava trancada. Ele pegou, não sei se você sabe, lá as paredes são todas de drywall, são aquelas de gesso. Ele poderia ter atirado todo mundo ali. Ele foi para a sala do lado. Quando ele entrou, mexeu na sala, eles ouviram, eles falaram assim: essa sala não. Ele foi para a sala do lado e atirou. Existe um som que vai nos libertar. Existe um som que nos liberta, nos preserva. Estamos preparados para ouvir esse som. Meu filho ouviu esse som. Naquela época, tratamos muito com ele, porque ele ficou assim: Senhor, por que aconteceu isso comigo? Hoje ele diz: Senhor, obrigado que o Senhor me salvou. A visão mudou, o ambiente mudou, a perspectiva muda com a intimidade. Diga para teu irmão: a perspectiva, ela muda com a intimidade. Existe um som que Deus vai liberar sobre essa nação, mas você precisa ter intimidade para ouvir esse som. Quem não tem intimidade não vai ouvir. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. A igreja está em festa, né? Eu queria soltar um presente para vocês. Eu vou soltar um clipe daqui a 2 semanas nas redes sociais. Mas eu queria soltar para vocês verem. Dá para soltar a técnica? Dá para soltar a técnica? Sim ou não? Não dá para transmitir. Dá para cortar a transmissão? Infelizmente eu não posso fazer isso. Então deixa. Então deixa. Assim não o pessoal me mata. Amém. Levanta suas mãos assim. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor.
Essa noite Deus está dizendo: eu quero que você seja um instrumento na qual vão sacudir a terra. Ministra você. Pode ministrar. Eu quero orar pelas pessoas. Eu queria orar por aquelas pessoas que querem se tornar um instrumento, mas só aquelas pessoas que estão dispostas a dizer assim: Senhor, eu não vou contar o preço, eu vou fazer o que o Senhor tem para mim. Na verdade, o altar aqui essa noite não é de bênção, é de morte. É um altar de sacrifício. É um altar de sacrifício. Porque sem sacrifício não há fogo, e sem fogo não há glória. Nós queremos glória, mas não queremos trazer o sacrifício. Nós queremos a presença, mas não trazemos a lenha. Queremos fazer parte de algo grande. Eu quase voltei para o Brasil. Nessa época você fica: Senhor, Deus falou: meu primogênito. E para não contar a história a mais, minha esposa não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. E aí nós oramos. Um mês depois ela engravidou. Então quer dizer, não era apenas o meu primogênito, mas o fruto da minha herança. Um profeta de Deus, o nome dele é Daniel, ore por ele, uma bênção. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não espere um evangelho que você não tenha que se arriscar. Não espere um evangelho que você não tenha que dar o primeiro passo e deixar sua cabeça rolar. Esse evangelho do sucesso, esse evangelho do tudo bem, não é o evangelho que vai te levar a esse outro som. Eu não estou dizendo que as pessoas vão para o inferno, que não vão salvação. Eu estou falando sobre um outro som. Alguém entendeu? Que eu não estou pregando, que eu estou dizendo que eu quero ouvir o outro som. Tem alguém que quer ouvir esse outro som? Se você quer vir aqui na frente, aqui é o altar essa noite. Um altar que Deus vai te arrancar alguma coisa de você. Para eu fechar minha ministração, nós vamos orar. Eu falei sobre os 2 jardins, não foi isso? Do jardineiro. Mas quando Deus criou o homem, Ele parou o homem, tirou das suas entranhas o quê? Uma mulher. Não é verdade? Toda a sua esposa, ela veio das suas entranhas. Quando você reclamar da sua mulher, não reclama não, porque ela é da parte das suas entranhas. A mulher que Deus te deu faz parte das suas entranhas. Amém? Agora, quando Jesus estava na cruz, cortaram o lado dele, saiu sangue e água. Das entranhas de Jesus nasce uma noiva. Das entranhas de Jesus nasce uma noiva, com sangue que representa sacrifício, e água que representa palavra e verdade. Eu vou repetir: das entranhas de Adão nasce uma noiva. Das entranhas de Jesus nasce uma noiva. Desculpa, das entranhas de Adão nasce a sua esposa Eva. Das entranhas de Jesus nasce uma igreja. Então existem os amigos da noiva e existe a noiva. Naquele grande dia vai ter os amigos do noivo, mas vai ter a noiva, que das suas entranhas tem a identificação de sacrifício e palavra. Levante as suas mãos e fale: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero colocar cada um que está aqui diante do Senhor, Pai. Essa multidão que o Brasil vai tomar, que esse som comece aqui na casa de oração em Franca. Que daqui deste lugar nasça
uma igreja com um som diferente. Que dessa igreja, pastores, nasçam um som do céu. Um som do céu. Um som que não é ouvido em todos os lugares. Porque Deus não compartilha esse som com qualquer lugar, mas com seus íntimos. Levante as suas mãos, deixa Deus te tocar. Sabe, Maria, ela roubou a cena quando ela quebrou o vaso de alabastro. Eu falei isso ontem. Protagonista principal, Jesus, aquele que havia feito o milagre, e Lázaro, o próprio milagre. Mas ela roubou a cena. Mas no momento que ela roubou aquela cena, ela apontou para os pés de Jesus. Quando nós ouvimos o som que liberta, nós não vamos roubar a glória, nós vamos apontar para Jesus. Porque não é homem nenhum que pode fazer isso, só Deus. Deus está esperando um povo que libera o som e aponta para os pés de Jesus. Deus está liberando um povo que rouba a cena. Deus vai nos usar para roubar a cena desse país. Só que nós vamos apontar para os pés de Jesus. Nós vamos apontar para os pés. Diga para o teu irmão, quão formosos são os pés. Franca não é a cidade dos pés? Então quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Preste atenção, aprove a ele. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou usar vocês. Eu vou usar vocês para liberar o som e para dar um encargo. Levanta aqui uma tocha de pregação do evangelho nessa nação. Sabe, Deus vai levar vocês para muitas nações, porque existe um chamado profético. Levante as tuas mãos. Existe uma tocha para você correr. Começa a correr assim, ó. Começa a correr. Profeticamente começa a correr. Essa é uma noite de autoridade, queridos. É uma noite de autoridade. Estamos entregando de volta a autoridade para eles. Mas a autoridade que vai ser devolvida para eles está vindo com um plus. A autoridade que está sendo devolvida não vai ser da mesma forma. O Senhor está dando agora, vem o extra, o plus. E eu queria que você nesse exato momento, preste atenção, concordasse com essa oração. Que os melhores dias ainda estão por vir. Os melhores dias ainda estão por vir. Estratégias sobrenaturais virão. Sons extraordinários, milagres, palavras de revelação, canções. Deus vai agregar ao ministério. E o que eu vejo que um dos pontos mais extremos do estado de São Paulo, Deus quer dar governo para esse lugar. Há uma voz que ecoa sobre a nação, sobre governo. São Paulo tem um governo da nação. Brasília tem a política. Rio de Janeiro tem o coração. Mas São Paulo tem um governo. O comando. Assumam o comando da nação. Assumam o comando da nação. Vocês sabem ser sacerdotes, aprendam a ser reis. Assumam o comando, São Paulo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos liberar esse espírito, devolver a autoridade, com direito de primogenitura, com realeza, governo, porção dobrada, autoridade, sobre não apenas essa igreja, mas como um protótipo, assim que o Senhor quer fazer nesse estado, para dar um comando para essa nação. Uma chave tem que virar nessa nação. Uma chave tem que virar. Se a trombeta não tocar claramente, trombeta de som, se o tom do som não for claro,
Diz a Bíblia que o povo não se prepara para a guerra. Portanto, tocai a trombeta de uma forma correta. Se a trombeta não tocar claramente, o povo não se prepara. São Paulo, toque uma trombeta clara para a nação. Deus vai dar estratégias, Deus vai dar as direções e o norte, mas Ele quer governo. Ele quer governo, Ele quer norte, Ele quer trombeta. Ele quer uma trombeta sobre essa nação, em nome de Jesus. O Senhor me fala e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O Senhor me mostrou um governo de autoridade sobre os ombros do pastor Ricardo Robortella. E o Senhor disse: Ele vem para que essa patente seja colocada em vocês. E o governo está sobre um principado, sobre um príncipe, sobre um rei, sobre um reinado. E nós, como casa de oração, reinaremos e governaremos. E o ambiente será conduzido pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E saibam que vai ser assim: maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. São ambientes proféticos. E o Senhor diz que coloca essa igreja com essa nova patente. É isso aí. Então, se você pudesse fazer esse gesto aqui, não sei se vai pegar na frente aí de alguém, mas o Senhor diz: ombros, autoridade, nova patente.